Queridos, vamos à palavra, e para isso eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no texto de Zacarias, no capítulo 9. Zacarias, no capítulo 9, profeta Zacarias. Nós leremos do versículo 9 até o versículo 17. E diz assim: Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará Shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio, o Eufrates, até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água. Retornai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois curvarei Judá como se curva um arco de guerra. Usarei Efraim como seta. Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como espada de um valente, ó Sião. Então Yahvé surgirá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. Adonai, o Senhor Deus, fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. O Eterno dos exércitos os protegerás. Eles devorarão e pisotearão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como as bacias de sacrifício usadas para aspergir água nos cantos do altar. Naquele grande dia, Yahvé, o seu Elohim Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, porque serão como as joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Ah, quão maravilhosa é a tua bondade, quão formosa será a nova geração. Haverá trigo e vinho com fartura, e os rapazes e moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Obrigada, Senhor. É a tua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos, transforma os nossos corações a partir desta revelação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu perguntei isso para o pessoal da manhã, e agora vou retomar esta pergunta. Você já tentou animar uma pessoa desanimada? Você já tentou alegrar uma pessoa que está afundada na tristeza? Uma pessoa que está abatida, uma pessoa que está deprimida? Eu já passei pelas duas situações, de tentar animar alguém desanimado e alguém tentar me animar quando eu estou desanimada também. Ou serviço difícil, ou coisa que dá trabalho tentar animar alguém que está que está desanimado. E por quê? Porque a alegria precisa de fundamentos, a alegria precisa de base. O pensamento existencialista moderno acredita que a alegria seja um fim em si mesmo. E tem muita gente por aí dizendo que o que importa é ser feliz, que tem direito a ser feliz, que o que importa é a alegria, que o que importa é a felicidade. Mas isso vai nos tornando cada vez mais egoístas, porque a gente vai considerando cada vez mais apenas a nossa própria felicidade, em detrimento das outras pessoas ou das circunstâncias. Aqueles que buscam a alegria por si só se frustram, porque a felicidade não é algo a ser buscado. A alegria é o resultado daquilo que você encontrou já. A felicidade não é algo que se busca, é o fruto de um encontro, ou o fruto de ter sido já encontrado pela alegria. Eu passei o dia todo tentando lembrar o pastor que eu vi num vídeo falando a respeito disso, eu não consegui. De manhã falei a respeito disso, de um pastor que, comentando justamente essa passagem, ou essa busca vazia da alegria por si só, ou da alegria por si mesmo, ele falou assim: olha, é a mesma coisa que você tentar dormir e o sono não vem. Já passaram por isso, tentar dormir quando o sono não vem? Eu preciso dormir,
eu me deito cedo e nada. Principalmente quando o tempo vai passando e você vai olhando no relógio e as horas vão passando, as mamães que estão vivendo o puerpério, meu Deus do céu, eu vou dormir porque agora dormiu. E aí parece que não dorme, a criança está lá dormindo, está na hora de você dormir e o sono não vem. Porque aparentemente, gente, o sono só vem quando a gente esquece que tem que dormir. Que daí a gente relaxa e dorme. Mas parece que se a gente dormir pensando que a gente tem que dormir, o sono aparentemente resolve desaparecer. E a alegria é a mesma coisa. Ela só brota no coração quando algumas coisas, aquelas que nós vamos abordar aqui na sequência, se tornam fundamentos em nosso interior e não uma busca obstinada. Quando nós buscamos a alegria como um fim em si mesmo, como algo a ser encontrado, de acordo com Salomão, o que nós encontraremos será apenas o cinismo. E eu quero ler esse texto de Eclesiastes, que está no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Salomão, triste, afastado de Deus nesse momento, tentou de muitas formas encontrar satisfação. E uma das suas buscas seria encontrar a satisfação no prazer e na alegria. E eu já vou adiantando que diversão e alegria não são coisas ruins em si mesmas, mas elas se tornam um problema quando elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Aqui nós temos Salomão anuviado, choroso, decidiu preencher o seu tempo com entretenimento, com riso e com alegria, para quem sabe aliviar a angústia do seu coração. E aí eu quero usar um comentário do pastor Emílio Garófalo, do seu livro Isto é Filtro Solar, comentando justamente o texto de Eclesiastes. Nesse ponto ele vai falar o seguinte: quantas vezes nós aturamos com dificuldade o dia de trabalho, e o que nos faz sorrir é imaginar que no final do expediente vamos encontrar a namorada, pegar um cinema ou correr no parque. Quantas vezes a semana vai passando e nos alegramos com a perspectiva de que a sexta-noite está chegando, ou então o futebol de quarta com os amigos, ou o videogame que me espera. Parece mesmo que tantas e tantas vezes a única parte da vida que vale a pena é a diversão. Mas qual que é a conclusão de Salomão? Que tudo é vaidade, que tudo é vapor, como diz a tradução, algo que a gente não pode segurar, algo que a gente não pode reter, não passa de um momento, não dura. Então Salomão conclui no versículo 2 de Eclesiastes, que o riso com o tempo vai se tornando fingido, porque esse é o original, para isso que está escrito na sua Bíblia, tolice ou loucura. O riso com o tempo se torna fingido, parece bom por fora, mas ele começa a não corresponder mais com a realidade interior, vai se tornando cada vez mais vazio e cada vez mais cínico. Sabe as máscaras, aquelas que são o símbolo do teatro? O teatro ele é simbolizado por duas máscaras, uma de riso e uma de choro. São as máscaras da tragédia e da comédia. Essa é a simbologia do teatro, do fingimento. Por que o palhaço tem uma lágrima? Por que o palhaço usa uma máscara? Porque não passa de fingimento. Buscar a alegria por si só e em si mesma é uma ilusão. E aí o texto que nós acabamos de ler está falando de um povo que está em meio aos escombros. O povo de Deus passou 70 anos exilado na Babilônia, desde 587 a.C., eles tinham sido escravizados por Nabucodonosor. Muitos foram mortos, o que dilacerou as famílias, nobres e príncipes, inclusive jovens, foram castrados a fim de que servissem na corte da Babilônia, a fim de que servissem a Nabucodonosor.
E quando a gente fala desses jovens que serviram na Babilônia, a gente já lembra de Misael, Ananias, Azarias, Daniel. E agora, sob o governo do rei Ciro da Pérsia, porque mudou o governo, né? Foram tantos anos, o povo foi liberto. Eles foram liberados para voltarem para Jerusalém. E quando eles chegam ali em Jerusalém, este povo, eles voltam para um lugar que está em escombros. E aí, animados pelo profeta Ageu, animados por Zorobabel, animados pelo sumo sacerdote Josué, eles recomeçam a construir. Mas então, por causa de situações políticas, acontece um embargo da obra que dura 14 anos. A gente acha que obra demora, gente. Eles sofrem um embargo que dura 14 anos, e então eles já estavam desmotivados por causa de tudo que eles já tinham vivido, chegaram ali e era só caliça, era só escombro, era só ruína, eles começaram um pouquinho, dali a pouco para. E eles voltam a se desanimar novamente, porque já são 14 anos de paralisação daquela obra. 14 anos. O povo está politicamente desestruturado, sem economia sustentável e com muitos inimigos ao redor, porque os povos que habitavam no entorno deles não tinham interesse algum que aqueles muros se reerguessem, que Jerusalém fosse reconstruída e muito menos que o templo fosse reedificado. Em meio a este caos, em meio a essa tristeza, em meio a essa desesperança, Deus diz ao povo através do profeta Zacarias, um dos profetas pós-exílicos, juntamente com Ageu, juntamente com Malaquias, ele fala: se alegrem. E de manhã eu estava falando que a situação financeira deles era tão comprometida, que não é que eles estavam mandando currículo e não estavam recebendo resposta. Não tinha nem empresa para mandar currículo, estava tudo arruinado, estava tudo devastado. E no meio de tudo isso, o Senhor está falando: exultem, meu povo. Como assim? Será que Deus tem ideia da situação em que nós estamos? Será que Deus está sendo incoerente? Como é que a gente pode se alegrar no meio de todos esses escombros? Como a gente pode se alegrar em meio à ruína? Como a gente pode se alegrar em meio à dor? Com a família ainda enlutada, desestruturada, com a vida financeira completamente falida. Não era nem questão de conseguir arrumar um emprego, é que não tinha empresa para procurar um emprego. Está tudo demolido, tudo em caliça. Tudo tinha sido incendiado, tudo tinha sido queimado. Quem é que pode se alegrar num contexto desses? Zacarias nasceu em uma família de sacerdotes. E provavelmente o seu pai, Baraquias, tinha sido levado como escravo para Babilônia. E provavelmente Zacarias nasceu lá na Babilônia e foi escravo por toda a sua vida. Provavelmente também o seu pai morreu na Babilônia, e é por isso que em outras passagens Zacarias é chamado de filho de Ido, porque Ido é o nome do seu avô, que possivelmente ficou responsável por continuar a educação do profeta Zacarias. E no meio de todo este luto da morte precoce de Baraquias, Deus está falando: Zacarias, se alegre. Jerusalém, se alegre. Israel, se alegre. No capítulo 9, Deus não apenas orienta o povo que se alegre, como Ele também aponta para os fundamentos. Qual é a graça que Deus viabilizou de antemão para requisitar ao seu povo que em meio ao caos e à destruição se alegre? E Deus sempre proporciona os recursos necessários para que nós possamos corresponder com aquilo que Ele está nos pedindo. Deus jamais é incoerente. Então nós vamos abordar e falar um pouco sobre esses fundamentos da alegria aqui de Zacarias 9. E o primeiro fundamento está no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 9.
Alegra-te demasiado, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico ou sobre um jumentinho, um potro sagrado, cria de jumenta. Aqui o que o Senhor está dizendo é: eu estou agindo na história. Tudo continua sob a minha regência, tudo continua sob o meu governo, tudo continua sob a minha soberania. E a promessa que eu fiz, quanto à vinda de um rei, continua firme. Este rei virá, sim, não mudou nada. Ele é quem controla o curso da história, e a história vai caminhar para o destino que Deus determinou, sim. O seu rei virá. E não é o império babilônico, não é o império persa, não é o império grego, não é o império romano, nenhum governo humano impedirá a vinda do rei. Muitas vezes nós parece que somos atropelados pela história. São lutas dilacerantes, doenças agressivas, reveses financeiros cruéis, situações abruptas, caóticas, impressionantes, que nos deixam perplexos, nos chocam. Em alguns momentos parece que nós somos nocauteados e a gente vai se encontrar com a lona mesmo. Deus está falando: eu sou o Pai da eternidade, eu sou o progenitor do tempo, toda a história está nas minhas mãos. O nosso descanso não é sobre prever o futuro, mas saber que assim como Ele está neste presente aqui conosco, Ele também está lá. Lá onde nós chegaremos, nós que somos limitados por essa linearidade do tempo, quando nós chegarmos amanhã, Ele já está lá. Ele já está amanhã, segunda-feira, Ele já está depois de amanhã, terça-feira, e na quarta, e na quinta, e em 2027, e em 2030, e assim por diante. Então, que bom saber que as nossas vidas estão literalmente ao Deus dará. Como é bom saber. Problema se estivesse a Daniela dará. Problema se estivesse a dona Ana dará. Difícil se estivesse a Ana dará. Mas como está o Deus dará, a gente pode descansar. Literalmente. Que bom que as nossas vidas estão ao Deus dará. Nós não estamos nas mãos dos governantes deste mundo. Nós não dependemos das oscilações de mercado, das especulações das bolsas, da boa ou má capacidade de gestão dos chefes de Estado. Nós não dependemos de sorte, não dependemos de azar, nós não dependemos de previsões, nós não dependemos de dados, nós não dependemos de índices, nem de estatísticas, nem de astrologia, nem de horóscopo. Viu, crente? Viu, crente? Nem de astrologia, nem de signo, nem de horóscopo, nada destas coisas, e tudo isso é abominação ao nosso Senhor. Nós não dependemos do berço que nós nascemos, nós não dependemos nem mesmo da nossa competência, sequer da nossa competência. O nosso rei vem, humilde, montado num jumento para nos salvar. E essa profecia se cumpriu. Você já deve ter se lembrado de Lucas 19, quando Jesus entra montado num jumentinho, adentra a cidade de Jerusalém, e o povo com as palmas vão recebendo o rei que chegou. E porque ele veio, assim como ele prometeu, aqui através de Zacarias, então nós também podemos ter firme a convicção e absoluta certeza de que ele novamente virá. Por quê? Porque ele disse. Porque ele disse: o rei vem, Deus é o Senhor de toda a história. Sabe isso que parece que está tudo dando errado na tua vida? Ele não perdeu o controle. Todo esse caos, que às vezes a gente não entende, e de alguma forma parece que a gente foi atropelado pelos eventos, pelos acontecimentos, o Senhor continua no controle de toda a história. Por isso, se alegre. Se alegre. Nós não precisamos viver ansiosos e inseguros em relação à história.
em relação ao curso dos eventos. O nosso Pai, o nosso Rei, controla todas estas coisas. O segundo fundamento da alegria, versículo 11. Eu estou pulando 10 de propósito, depois nós voltamos. Quanto a ti, por causa da minha aliança contigo, haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água. Queridos, um poço sem água e você lá dentro, isso é sentença de morte. Isso aqui é sentença de morte. Deus fez uma aliança perpétua com o seu povo e os tirou e os livrou da morte, de um poço sem água. Ele também dessedentou os nossos corações que estavam sequiosos. Ele reidratou as nossas almas, não nos deixou presos ou largados àquela situação. Estar em um poço sem água é ser destinado à morte. Agora, algo muito relevante que vale a pena a gente considerar aqui no Antigo Testamento é que Deus faz questão de lembrar o seu povo a respeito da aliança que Ele fez com eles. Em vários momentos do Antigo Testamento você vai ver que Deus faz questão de lembrar ao seu povo a respeito da aliança que Ele fez. E não é um contrato entre nós e Deus que pode ser rompido quando nós falhamos. Em alguns momentos a gente age assim, meritocraticamente. Cada vez que a gente peca, cada vez que a gente erra, a gente tem que lidar com uma culpa que vem sobre nós. E a gente fica considerando se a gente está salvo mesmo. A gente não merece mesmo, gente. A gente tem dificuldade de compreender a graça do Senhor. O Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. A Bíblia fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus fez uma aliança com o seu povo. Fez com a Dani? Não. Fez com o Everett ou com a Rosa? Não. Fez com a pastora Juraci? Também não. Por quê? Porque se Deus tivesse feito uma aliança comigo, então eu teria que ser a garantidora dessa aliança. E eu não sou. Eu não sou. Assim como a pastora Juraci não é, assim como o André não é. Nós não somos garantidores desta aliança, seria uma aliança falsa. Teve uma época em que os brasileiros tinham o hábito de ir até o Paraguai para comprar produto falsificado. Não precisa se manifestar. Muita gente ia para o Paraguai e comprava produtos mais baratos, comprava produtos falsificados que depois acabavam dando algum problema e tinha um bordão que surgiu a partir de uma propaganda, que vocês vão se lembrar daquela época lá. A pessoa estava comprando e ela perguntava assim, e qual é a garantia? E a resposta era assim, la garantia, não necessita la garantia soy? Está vendo como vocês lembram disso? Se nós fôssemos os garantidores desta aliança, era isso que seria. Uma aliança falsa que em algum momento daria problema. Agora, sendo que eu e você, sendo que nós não podemos garantir esta aliança, então quem é que pode garantir esta aliança? O texto de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 13, diz assim: quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Deus fez uma aliança consigo mesmo na pessoa de Jesus, e nós somos os beneficiários desta aliança. Nós somos incluídos nessa aliança porque os méritos de Jesus, a sua justiça são colocados em nós, nos são outorgados. É uma aliança de Deus, um pacto que aconteceu entre a Santíssima Trindade, que levou Jesus para a cruz, onde Ele derramou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. É uma aliança de Deus consigo que é impossível de ser quebrada, porque Deus jurou por si mesmo.
Em seu conselho trinitariano, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica essa aliança em nós. É uma aliança de sangue. A Bíblia todinha é marcada com sangue e toda ela aponta para o sangue do Cordeiro. E é uma aliança eterna, não acaba com o tempo e ninguém, nem o diabo, pode quebrá-la. Uma aliança somente se finda quando uma das partes morre. Mas considerando que Deus é eterno, qual seria o fim dessa aliança? Não tem, né? É uma aliança eterna, que dura tanto quanto Deus dura. Deus fez uma aliança consigo, e Jesus se entregou no madeiro pagando toda a nossa dívida. O seu sangue é a base dessa aliança, a garantia desta aliança, e nós, os beneficiados, nós recebemos, nós fomos beneficiados. Eu, Daniela, tenho um compromisso de obediência ao Senhor no que tange ao casamento, de ser submissa ao meu esposo como ao Senhor. O Evert não é digno da minha submissão, porque ele é imperfeito. Gente, ele está lá atrás fazendo assim. Eu vi. Porque ele é imperfeito. Mas Deus é perfeito. Ele é digno da minha submissão e o Evert é o beneficiado. Da mesma maneira, eu também não sou digna do amor sacrificial do Evert pela minha vida, porque eu sou imperfeita. Mas o Senhor é digno da obediência do Evert no que tange a me amar como Cristo fez pela sua igreja, pela noiva, se entregando. E nesse compromisso eu sou a beneficiada. Não cabe orgulho no casamento. E nenhum de nós casados pode usar o erro do cônjuge como justificativa para a desobediência. O nosso cônjuge é sim imperfeito, mas aquele que entregou o seu sangue por nós, ele é perfeito. Os pais têm um compromisso bíblico de não provocarem a ira dos seus filhos e os filhos de honrarem os seus pais. Esse compromisso primeiro é com Deus. Por isso que os pais devem amar e tratar bem os seus filhos, independente do seu comportamento, porque eles são imperfeitos, mas Deus é perfeito. E por tratar bem os filhos, quer dizer tratar com dignidade. Uma coisa é disciplinar, outra coisa é intimidar, desprezar, desvalidar, descreditar, desmerecer, xingar e assim vai. Pais, não condicionem o seu amor, não condicionem os seus abraços, não condicionem as suas palavras de afirmação ao mérito dos seus filhos. Deus não faz isso com a gente e Ele é o nosso modelo de paternidade. Ah, mas eu nunca recebi, então eu também não sei dar. Aprende. Rompa com a vergonha, rompa com o orgulho e o faça. Outra coisa, você já recebeu uma paternidade celestial. Então nós não temos justificativas, porque nós temos recebido amor da parte de Deus, sim. Ah, mas ele vai ficar folgado. Queridos, amor não deixa ninguém folgado. Regalias em excesso, para suprir falta de carinho e abraço, isso estraga e isso torna as pessoas, os filhos, folgados, sim. Então considere, se você deseja ter com os seus filhos o mesmo relacionamento que você teve com o seu pai. Filhos, Deus é digno que você o adore, honrando os seus pais, independente de eles serem os pais que você idealizou, independente de eles serem os pais que você gostaria de ter, ame os seus pais e ame de prática, ame com obediência, ame com reverência, com ações que manifestem isso. Deus se agrada destas coisas. Assim como em relação aos pais, também em relação aos filhos, é tudo entre você e Deus primeiro.
Então olha só, por causa desta aliança que foi feita lá no céu, por causa desta eterna aliança de sangue, sublime, eficiente, suficiente, bela, conforme diz o texto de Hebreus no capítulo 4, versículo 16, nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança, não com medo. Será que mereço? Será que não mereço? Será que posso? Será que não posso? Não é pelo nosso bom comportamento ou pela nossa validação que nós podemos nos achegar ao trono da graça, mas é por causa desta bendita aliança. A garantia não sou eu e nem você. E louvado seja Deus por isso, senão a gente estava muito mal. 1 Pedro no capítulo 1, dos versículos 18 ao 20, vai dizer assim: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Aleluia. Por isso que o salmista, no Salmo 74, versículo 20, quando ele está considerando sobre a graça de Deus, ele diz assim: lembra da aliança, Senhor. Ele não vai dizer, lembra que eu sou forte, lembra que eu sou habilidosa, lembra que eu sou boa, lembra que eu sou caridosa, lembra que eu sou hospitaleira, lembra que eu sou esforçada, lembra que eu sou inteligente, lembra que eu sou disciplinada. Ele vai dizer, lembra da aliança. Salmo 105, versículo 8 diz assim: ele sempre se lembra da sua aliança, a palavra que ele ordenou para 1000 gerações, e os filhos dos teus filhos, e todas as gerações que vierem depois de você, quando você já não estiver mais aqui. Que o Senhor visite pessoalmente todas as suas gerações, mesmo depois que você já tiver ido, se o nosso Senhor Jesus não tiver voltado. Que Ele visite todas as suas gerações com a sua revelação de paz, com o seu evangelho de amor, e todas as suas gerações sejam alcançadas por Deus. Pensa que no céu nós vamos conhecer as gerações que nesta terra nós não pudemos, porque aqui a gente é mortal. Primeiro fundamento da alegria: o Rei está vindo. Segundo, eu tenho uma aliança contigo, cuja garantia é o sangue de Jesus Cristo. Se você puser a sua alegria na sua circunstância ou em qualquer coisa desta existência, você vai se dar mal e você vai se frustrar, porque tudo aqui tende a se desfazer. Vai viver carrancudo, taciturno, vai viver deprimido, ensimesmado, fechado. Se você puser a sua alegria em você, então você vai tentar a autoajuda, e você vai se decepcionar, e você vai se culpar, porque você é falho, afinal de contas. Irmãos, o que funciona é o Deus ajuda, não é autoajuda. O que funciona é Deus ajuda, Ele nos ajuda. Terceiro fundamento da alegria, versículo 12: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje anuncio que te recompensarei em dobro. Queridos, na versão King James, que possivelmente está ali, vai estar escrito prisioneiros com esperança, mas em hebraico está escrito prisioneiros de esperança, ou prisioneiros da esperança. O povo chegou de volta a Jerusalém, e quando eles chegaram ali, ao invés deles encontrarem uma cidade murada, uma fortaleza,
Ao invés deles encontrarem aquelas muralhas, eles encontraram ruínas, eles encontraram escombros, eles encontraram monturo, eles encontraram um monte de caliça. Então o Senhor está aqui falando: voltem-se para o lugar que é firme, voltem-se para o Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Lembra do Salmo 46? Os mais antigos talvez vão se lembrar. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Só eu que lembro, gente. O Senhor é a nossa fortaleza, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, e é um socorro bem presente. Não é um socorro que vai chegar na semana que vem, não é o socorro que a gente vai ligar e daí depois que tudo já tiver pego fogo, daí chega o socorro. Ele é um socorro que já está, ele é um socorro bem presente. E talvez você tenha pensado que Jerusalém seria o seu lugar de abrigo, seria o seu lugar de refúgio, mas Deus está nos falando: o seu lugar forte e firme sou eu. Eu sou a sua fortaleza. Volte para Deus, ó presos da esperança. Voltem para Deus, voltem para o lugar firme, porque tudo está desmoronando, porque tudo está se fragmentando, tudo está se desconstruindo. Então voltem para aquele que é firme, para aquele que é a rocha, para aquele que é absoluto. O que é ser preso da esperança? A gente acha gente presa a tudo, gente presa à ira, gente presa ao passado, gente presa à vergonha, ao vitimismo, ao egoísmo, gente que ficou presa às mágoas, à amargura, à vaidade, ao fracasso, ao orgulho. Tem tudo que é tipo de prisão. Mas estes que estão presos nestas prisões, eles não se voltam para Deus, eles não vão para o Senhor. Só que aqueles que são presos da esperança, aqueles que receberam uma revelação interna no seu coração, insistindo que creiam, esses, mesmo nas situações mais adversas, se voltam para Deus e nele reconhecem a sua fortaleza. Lembram de Jó? No seu momento pior de agonia e dor, no capítulo 19, versículos 25 ao 27, Jó vai falar assim: contudo eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. Ó, quão intenso é o meu desejo, o desejo do meu coração por este dia. Uma esperança transcendental. Uma esperança que ultrapassa as circunstâncias visíveis e adentra a eternidade. Ainda que eu já esteja morto, eu sei. É a certeza e a convicção daquilo que os nossos olhos humanos não veem. Mas nós esperamos, nós temos certeza, nós temos convicção. O Espírito Santo colocou isso no nosso coração, a eternidade. E há momentos que parece sim que a história está nos atropelando, a vida pega pesado com a gente. Mas você é um prisioneiro do desespero ou da esperança? Os prisioneiros do desespero ficam inquietos, impacientes, se agitam, tentam resolver as coisas com os seus próprios recursos, na força do seu braço. Os prisioneiros da esperança se voltam para Deus e reconhecem que Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da necessidade.
Hebreus 11 vai dizer que a esperança é a âncora da alma. Pensa um navio sendo jogado no mar, para lá e para cá, sendo batido pelas ondas, sem uma fixação, até que ele ancora, e ele para, se aquieta, porque encontrou um lugar para se fixar, algo que é firme e que o segura. Se você é prisioneiro da esperança, volte-se para Deus, meu irmão. Se você não é prisioneiro da esperança, peça que o Espírito Santo abra o seu coração para essa bendita esperança, que é a revelação de Cristo Jesus nos corações. Jó, depois de tudo que passou, depois de tudo aquilo que ele perdeu, como diz o versículo 12 de Zacarias que nós acabamos de ler, ele foi recompensado com o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Capítulo 42 de Jó vai dizer que Deus lhe recompensou em dobro de tudo aquilo que ele perdeu. E a Bíblia fala aqui no versículo 12 que nós lemos: hoje também anuncio que te recompensarei em dobro. Isaías vai dizer que no lugar da nossa vergonha nós receberíamos dupla honra. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quarto e último fundamento da alegria. Versículo 10, agora sim, retroceda um pouquinho. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará Shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. O versículo 9 nos fala de uma profecia que já se cumpriu, a primeira vinda de Jesus num jumentinho. Para aquela comunidade recém-saída do exílio lá na Babilônia que nós lemos, eles ainda estavam esperando essa promessa. Mas nós aqui do século 21, recebemos algo superior, porque nós recebemos já o cumprimento desta palavra do versículo 9. Parece que tudo está junto, porque o versículo 10 vem logo na sequência, mas isso aqui ainda não. É aquele já, mas ainda não, ou seja, nós ainda aguardamos a visibilidade do cumprimento desta promessa aqui. Hebreus, no capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim: tudo sujeitaste debaixo dos teus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Tudo está sujeito a Cristo, mas nós ainda não enxergamos essa sujeição absoluta. Contudo, chegará o dia em que o Senhor fará cessar todas as guerras, todas as batalhas, todas as armas de guerra serão destruídas. E é bem propício a gente falar nesses dias a respeito de guerras, porque nós temos visto tantas. É só a gente abrir um noticiário ou dar uma procurada nas mídias que nós ouviremos a respeito de muitas guerras que estão acontecendo, sim. Também existem aquelas guerras que não são veiculadas na mídia, como as guerras que acontecem contra os cristãos nos países que são hostis ao Evangelho. As guerras entre as tribos da África, as guerras do Islã contra as demais denominações religiosas, as guerras dos povos contra governos ditatoriais, as guerras de facções do narcotráfico na América Latina, e por aí vai. E há também guerras de outras ordens. Existem as guerras entre os familiares, guerras entre pais e filhos, guerras internas, batalhas que acontecem no nosso próprio coração. O Senhor voltará, e todas essas guerras serão cessadas definitivamente, de uma vez por todas, O seu reino jamais terá fim.
Um reino maior do que qualquer império humano. Quantos impérios humanos, quando a gente olha no curso da história, quantos se levantaram e quantos caíram? Quanto governo se levantou e quanto governo caiu? No entanto, o governo do nosso Deus subsiste para todos sempre e jamais terá fim. Esse texto aqui combina muito bem com o texto de Mateus 24, porque no texto de Mateus 24, entre outras coisas, ele fala sobre a destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém já aconteceu, 70 depois de Cristo, através do Império Romano, o imperador Tito Vespasiano. Isso já aconteceu. No entanto, lá no texto de Mateus, também vai falar a respeito do Filho do Homem voltando nas nuvens em grande glória. É o já, mas ainda não. Coisas que já aconteceram e coisas que ainda estão em andamento, ainda estão se cumprindo. E quando a gente lê o texto do versículo 14 até o versículo 17 do texto de Zacarias 9, vai dizendo assim: então Yahvé surgirá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago, Adonai, o Senhor Deus, fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. O Eterno dos Exércitos os protegerá, eles devorarão e pisotearão as pedras das atiradeiras, eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho, estarão cheios como as bacias de sacrifícios usadas para aspergir água no canto do altar. Naquele grande dia, Yahvé, o seu Elohim, Deus, os salvará como rebanho do seu povo, porque serão como joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Ah, quão maravilhosa é a tua bondade, quão formosa será a nova geração. Haverá trigo e vinho com fartura, e os rapazes e moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Queridos, em tempos normais, ou quando o tempo está padrão, vamos dizer assim, o que deve acontecer é os filhos enterrarem os seus pais. Mas em tempos de guerra, os pais enterram os seus filhos. E Deus está falando, as gerações crescerão fortes, saudáveis e bonitas. Ninguém vai perder filho para a guerra. Ninguém vai perder filho para a guerra nos exércitos dos impérios do mundo. Ninguém perderá filho para as drogas. Ninguém perderá filho para a pornografia. Ninguém perderá filho por causa de conflito familiar. Ninguém perderá filho para alguém que entrou na vida e não deveria ter entrado e foi embora. Ninguém vai perder filho para o celular. Ninguém vai perder filho para as mídias digitais. Ninguém vai perder filho para influencer. Não haverá falta de trigo e nem de vinho. A comunhão com o Senhor nos sustentará. Mais ou menos em torno de 60 depois de Cristo, Paulo, estando preso em Roma, escreveu uma carta aos Filipenses. E esta carta é chamada de Carta da Alegria. E ele estava preso, ele estava encarcerado, mas mesmo preso e encarcerado, ele vai recomendar pelo menos 4 vezes que a igreja de Filipos se alegre, que se regozije. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Como é que poderia um homem encarcerado, em circunstâncias completamente desfavoráveis, não apenas se alegrar, mas ainda assim e também encorajar outras pessoas que se alegrem. Ele preso, animando aqueles que estão livres e falando: se alegrem. Muito mais do que um prisioneiro de Roma, Paulo era um prisioneiro da esperança. E um prisioneiro de Cristo, como ele mesmo se intitulou em alguns momentos. Então, quem sabe, se hoje você está vivendo numa situação de desolação, de tristeza, de dor,
de depressão, de escombros, de áreas da sua vida que estão arruinadas, de áreas da sua vida que é só monturo e calice, e você olha para aquilo e é um olhar de desolação. E quem sabe, se você está se aventurando ou querendo se aventurar como fez Salomão, em busca pela alegria e pela felicidade, buscar algo que te alegre, que seja entretenimento, que seja balada, que seja trabalho, que sejam hobbies, que sejam relacionamentos, terapia, quebra-cabeça, academia e tantas coisas. Isso é busca da felicidade como um fim em si mesmo. Você está indo na direção errada. Saia deste lugar. Não é para você ir por aí. Dá meia volta. A alegria não é algo que se persegue. A alegria é algo que brota no coração daquele que se encontrou com Cristo e nele encontrou a sua satisfação. Senão nós teremos apenas momentos empolgados por causa de um brinquedo novo e vai durar o tempo de se cansar desse brinquedo. Aí vem outro. Você somente será alegre se você fundamentar essa alegria naquilo que a Bíblia diz e que nós acabamos de conversar. O seu rei está voltando. A história está seguindo o curso que ele determinou. A história está nas suas mãos e ele a está conduzindo. Segundo, Deus fez uma aliança de sangue contigo, uma aliança eterna. E essa aliança não é baseada na nossa competência, não é baseada na nossa performance, não é baseada no nosso mérito, na nossa habilidade. Essa aliança é baseada naquilo que Cristo fez. Terceiro, vocês que são presos da esperança, não desanimem. Não se prendam ao desespero, não se prendam ao orgulho, não se prendam à mágoa, não se prendam à injustiça, não se prendam à amargura, à vergonha, à dor, não se prendam às ruínas, não se prendam às notícias ruins. Voltem-se para o Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. Lembrem disso. Deus forte. E quarto, Jesus virá definitivamente, de uma vez por todas, e Ele fará cessar todas as guerras. Nós teremos abundância de mantimento, e o seu reino jamais terá fim. Um dia Ele voltará em glória, não no jumentinho, um cavalo branco, conforme aquilo que a Bíblia diz. E sobre as vestes da sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Coloca a sua alegria no lugar certo. Você não é capaz de produzir a alegria que você precisa. Essa alegria não virá de pessoas, não virá de relacionamentos, não virá de circunstâncias, não virá de coisas, também não virá de tudo correr conforme aquilo que você planejou. A alegria é o fruto ou o resultado da ação do Espírito Santo no coração, daquilo que você encontrou, a paz com Deus através de Cristo Jesus. Agora eu sei que com a nossa cabeça a gente entendeu tudo, não é verdade? Aqui está tudo certo, né? Aqui, ó, nota 10. Aqui está tudo certo. Só que o que acontece é que a gente simplesmente saber aquilo que é certo não é suficiente. A gente herdou, nós ocidentais herdamos o modo de pensar dos gregos. A gente tende para o pensamento, para a abstração, a gente gosta da filosofia, mas a gente acaba se traindo e se iludindo de achar que porque nós pensamos corretamente significa que está tudo certo. O pensamento dos filhos de Sem, ou o pensamento do homem semítico, do homem bíblico, não é esse. Gente, a Bíblia é prática. O homem judeu é prático. E é por isso que Tiago vai insistir que a fé sem obras é morta. Então não adianta você pensar certo.
Não adianta a gente saber aquilo que é certo aqui na nossa cabeça. Olha que sermão tremendo, agora eu vou me alegrar. Gente, alegria não é pensamento positivo. O Senhor é o meu Deus, agora eu vou me alegrar, agora eu vou vencer as batalhas, agora eu vou construir sobre a caliça e assim por diante. Não é sobre isso. É sobre uma prática de vida. É sobre viver aquilo que nós cremos. E eu quero sugerir algo para vocês. Em alguns momentos de aconselhamento nesses dias, eu sugeri isso. E dessa vez eu quero sugerir para vocês também, apesar de ser meio inusitado. Mas considere uma lista de atitudes que você tem quando você se desespera, ou quando você está triste, ou quando você está choroso, ou quando você está anuviado, ou quando você está desanimado. O que você costuma fazer que não está de acordo com a palavra de Deus? Isso aí é comportamento que você tem que abandonar. Se quando você está triste, se quando você está anuviado, choroso, deprimido, se você se fecha, se você vai para a academia e malha até cair, eu preciso correr, eu preciso fazer alguma coisa para não pensar, e daí então eu vou para casa, deito e capoto, ou então eu vou me enfiar no trabalho, e trabalho, para não ter que pensar. A gente vai se anestesiando nestas coisas, e a gente vai se consumindo nestas coisas. Está chegando o final de semana, sexta-feira à noite, eu vou começar a maratonar a série, eu vou parar só na segunda de manhã antes de ir para o trabalho. Ou eu vou me atolar num balde de sorvete, pipoca, e assim por diante. Efésios no capítulo 4, versículo 28, vai falar a respeito de um comportamento que tem que ser abandonado. Aquele que roubava, não rouba mais. Porque teologia tem que ser vivida, tem que ser prática. Então considere quais são os comportamentos que você tem tido quando essas emoções vêm. E quando você está olhando para as circunstâncias e elas são desfavoráveis. Se fecha, não conversa com ninguém, responde monossilabicamente. Malmente educado. Mas a Bíblia fala, não roube, antes trabalhe. Então existe um comportamento a ser abandonado e um comportamento a ser assumido, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que é bíblico. Se volta para a fortaleza, você que é prisioneiro de esperança, e não fica se soterrando na caliça. Olha para os escombros e vai lá se deitar nos escombros. Mergulha dentro dos tijolos e fica ali se lamentando. Senso de injustiça lá em cima. Se vitimizando, alimentando, nutrindo a própria dor. Gente, esse tipo de comportamento alimenta, uma retroalimentação. Vai alimentar toda aquela dor que você está sentindo. Então existe um comportamento bíblico a ser assumido. Quais as práticas novas de vida? A Bíblia fala sobre isso. Não roubo mais, essa é a velha criatura. Mas agora trabalho. E com a motivação correta, porque a gente não faz coisa certa por vaidade. A gente não faz coisa certa para se exibir, nem para ficar postando na rede social. A gente muda a nossa vida porque nós amamos a Deus em primeiro lugar. E o segundo mandamento é: amarás ao próximo. Não mais eu, o meu ego, as minhas necessidades no centro, mas a necessidade do outro, para ajudar aquele que não tem. Para ajudar aquele que não tem. Fazer aquilo que é correto com a motivação correta também. Senão é farisaísmo. Se não é legalismo. Pense nessa lista.